está falando um pouco dessa inovação, né? Esses últimos 2 anos. Então, assim, cada dia aparece uma tecnologia nova, uma forma nova de fazer alguma coisa, né? Ou descobrem, né, um caminho novo, né? Dentro do nosso corpo. É uma jornada incrível, né? É uma jornada incrível. Porque o corpo humano, e isso daí volta lá, vamos lá para o século passado, quando eu fiz faculdade. Eu lembro que, né, o corpo humano é muito louco, né? Então, o que se sabia naquela época que eu me formei, com certeza, é muito menos do que se sabe hoje. E hoje é muito menos do que vai saber amanhã. Então, cada dia a gente vai descobrindo mais coisas, né? Porque o corpo humano, ele é uma máquina fabulosa, né? Fabulosa. Até, você já deve ter escutado, né? Um fígado produz muito mais, né, em produtos químicos do que muita indústria química que tem aí no mundo, né? Então, eu estou falando de um órgão nosso, de um órgão, né? só. Então, quer dizer, é uma coisa muito louca, né? Então, você conseguir conhecer tudo isso, então sempre vai ter algo novo, né? E a tecnologia vem muito nesse favor. Então, vem a favor da saúde, da comunicação, da relação, de tudo, né? Então, assim, eu acho que para estar tanto tempo fazendo, eu acho que tem gente, acredito, né? Tem gente que não se dá muito bem com as coisas novas. E a indústria, a farmacêutica é uma coisa que se renova a cada momento, tem ciclos, né? Então a gente começou a aprender sobre nanotecnologia, aí a gente começa a aprender sobre CRISPR, a gente começa a aprender por um monte de coisa. E vocês precisam se reinventar cada vez que uma grande mudança dessa acontece, né? E a gente falando de tecnologia, a indústria farmacêutica é a que mais tem tecnologia. Exato. Em tudo que Investe, vai fazer. né? Que mais Investe absurdamente. E como vocês se sentem assim? É para os dois essa, porque quando aparece o novo... Então, eu vou falar disso de visão. Cara, eu estou nesse mundo para aprender. Eu também me sinto na escola, assim, ai, que bom, vamos Eu estou lá. aqui nesse mundo para aprender. Se você não está aqui nesse mundo... E não tem... Eu digo, nada nesse mundo é certo ou errado. Então, assim, cara, se eu não me dou bem com tecnologia, não sei o quê... Cara, com certeza tem alguma área, algum lugar que não vai requerer isso de você. Então, vai lá e vai ser feliz fazendo aquilo. Então, acho que esse que é um ponto, assim, tipo, falando em carreira e tudo mais, eu não gosto, né, não tem aquela questão, os excluídos que não gostam da tecnologia. Cara, não, com certeza tem uma área que não precisa da tecnologia e você vai ser feliz lá. O importante é ser feliz. Só que para mim, eu acho que é isso. Mas faz parte do nosso mundo hoje em dia, né? Esse que é o ponto. Só que o problema é o que a gente precisa se adaptar para aquilo que é o novo, né? Assim... E se preparar para, né? Porque a maioria das pessoas não se preparam. A gente estava falando do fax e hoje a gente tem, né? Não existe mais fax. Daqui a pouco a gente vai ter um chip dentro da gente que vai mandar mensagem para a pessoa quando a gente estiver pensando, né? Exatamente. Bom, a gente já tem a questão, né? O chipzinho da geladeira que mostra aí. Sim, né? Exato. No eletrônico, né? hoje, exatamente. Né? Eu acho que quando você é curioso, você quer conhecer outras coisas, né? Isso acaba te movendo a querer... a gente tá em áreas que nós não somos os especialistas técnicos, né, daquilo. Mas quando veio o time médico para me apresentar, nossa, eu acho demais. Anoto ali, faço pergunta que eu sei que é pergunta idiota, né? Mas pergunta de quem não tem aquele conhecimento. É tão legal aprender isso. Aí chego, conto em casa, né? Então, acho que essa curiosidade move a gente também, né? A história da vacina, né? Da Pfizer. A gente vai entrar nessa história. Mas a história da vacina... Eu quero chegar profundo porque nisso. Eu tô querendo ir na história do RNA, né? Sim. Cara, eu tô indo na tecnologia mesmo. Eu tô falando de que é a tecnologia que a indústria inteira tá olhando, exatamente, né? Que é algo que tá indo lá, é uma informação que manda pro seu corpo e o uma seu receitinha, corpo... né? É que vai produzir. É muito sinistro isso, né? É muito louco isso, né? Então, assim, só que aí volta, né? Eu sou farmacêutico, eu estudei isso na faculdade. Então, assim, pra mim, então eu fico falando assim, cara, como é que não pensaram nisso antes? Tem né? Exatamente. Veio, eu fico me isso... perguntando às vezes isso, sabia, da indústria. Toda vez que eu vou fazer um lançamento de produto, eu falo, gente, por que ninguém pensou nisso antes? Mas aí é que tá, porque, sabe a história do Lé com Cré? É uma questão de evolução, entendeu? Então você precisa ligar. Às vezes o Lé e o Cré não estão pertinho. Eles vão chegar pertinho mais lá para frente. Então, ou então dois cientistas que não trabalhavam junto, começam a trabalhar junto e eles trouxeram, um trouxe o Lé, outro o Cré, né? Exatamente. Aí, era o Dr. Lé, o outro era o Dr. Cré. E deu match. Exatamente, é muito louco. A Pfizer faz muito parte da minha vida em todos os momentos. Acho que há 15 anos a MM trabalha com a Pfizer. A Cris assinou, não sei se você sabe, mas você assinou meu TCC. Meu TCC foi sobre a Pfizer.
Foi muito louco. Eu contei essa história pra mim ontem. Contou. Você assinou meu TCC, então faz muito parte, e ainda mais agora. Adorei saber. E ainda mais agora, no momento da vacina, eu acho que a Pfizer tá fazendo muito na parte, não só na minha vida, mas do mundo inteiro, né? Pim, vou fazer uma pergunta pra você. Você lançou desde um best-seller chamado Viagra, que a gente sabe é a nossa pílula azul, e aí até lançar a vacina. Qual que é a diferença dos sentimentos desses dois lançamentos, sabe? Qual que é a diferença disso no seu coração? Eu acho que assim, os dois são momentos bem distintos, né? Mas você mexia muito mais com a questão do comportamento do ser humano, né? Porque era uma questão, a disfunção erétil e aquilo. Era um tabu, então era um né? tabu, era uma outra época. Um medo de todo mundo falar sobre isso, né? Exatamente. Então isso tudo gerou gerou uma comoção, né? De discussão e tudo mais. Mas, de qualquer forma, foi assim, foi um super lançamento, foi um super produto que atendeu uma série de pessoas que estavam necessitadas, mas, no final das contas, eram aqueles que eram necessitados porque tinha uma questão de disfunção erétil, ponto. A vacina muda o contexto, né? E é o que eu falo, antes quando eu falava, né, na época de pílula azul, né? Então eu falava assim, eu trabalho na Pfizer. Eu falava assim, aonde? Qual? Daí eu falava assim, Viagra, lembra do Viagra? Então, eu trabalho na empresa que faz Viagra. Então, agora, nessa questão, quando a gente volta para agora, eu não preciso mais falar que eu sou a empresa da vacina, na realidade. Na realidade, eu falo de Pfizer. Sim. O nome virou Então, vacina, o né? nome virou vacina, Eu lembro de né? uma matéria assim, a Pfizer pode ir na geladeira por 30 dias. Eu falei, como assim a Pfizer vai na geladeira? A vacina que vai. E o medo da A crise? Pfizer ainda não precisa não, né? A comunicação já batendo aqui. Mas é isso, né? Virou sinônimo, né? Então você fala e já... Então é uma coisa muito... O momento é muito diferente, né? Porque é uma outra situação. Porque a gente está falando de uma questão de pandemia, onde todas as pessoas não tinham certeza de nada, então você ter nesse momento... e é muito gratificante, aí volta para o outro lado, é muito gratificante poder estar numa empresa que participou de dois grandes momentos muito importantes dentro da saúde, né? Wagner, e vocês recebem muitos feedbacks positivos, assim? Aconteceu algum momento inusitado, assim, que, sabe, as pessoas abordaram vocês? Querem compartilhar alguma coisa? Eu vou falar, estou programando minhas férias de outubro. Então, liguei para... aqui não tem problema falar marca, né? Então, liguei para a American Airlines e comprando minha passagem aí da American Airlines, e daí a menina pegou e falou assim, eu falei assim, para que e-mail manda? Eu falei assim, manda para o meu do escritório mesmo, é wagner.pfizer.com. Daí ela pegou e falou assim, o senhor trabalha na Pfizer? Eu falei assim, trabalho. Ela falou assim, eu vou sair do meu roteiro, eu preciso te agradecer. Eu não sei se você participou da pesquisa ou não, mas eu preciso te agradecer. Muito obrigado. E não foi uma única vez, isso eu estou falando de 2 semanas atrás. Então, a gente já está em outro momento da pandemia, a gente já está, né, num momento muito mais rápido. Exatamente. Mas até hoje a gente sente isso. Então, esse cara, assim, dá muito prazer, entendeu? De você ver e saber. E é gratificante, entendeu? Porque não não porque, tá vendo o que eu fiz, não é isso. É ver a alegria de um ser humano, cara, não tem preço. Pessoas serem salvas, exatamente. né? Ver a alegria, né? E a coisa de um ser humano E de não tem todas preço. as faixas etárias, né? De Logo no começo foi muito engraçado, acho que foi lá para abril, maio de 2020, que a gente anunciou que ia começar a pesquisar, né, uma vacina e tal. Todo mundo em casa, meus filhos, né? Meu filho menor na época, ele estava com 9 para 10, tendo aula online, e ele chegou um dia e falou, mãe, você nem me avisou que a Pfizer vai fazer estudo da vacina? Eita. Eu, como assim? A professora falou na live. Eita. Você nem me falou, Você como comunicóloga... Nossa, preciso comunicar aqui em casa primeiro as coisas, né? Mas você falou pra ele, eu tenho um contrato aqui que eu não podia falar, né? E ele foi acompanhando todo o processo, Isso é muito sabe? legal, Gente, né? ele sabe tudo. Ele sabe o percentual de cobertura, ele sabe isso, ele sabe aquilo, ele sabia tudo. Então, né, diferentes faixas etárias, diferentes pessoas. Eu também, uma vez fui numa reunião, cheguei, né, na recepção do prédio, tal, né, cadastro, a moça, a Pfizer, posso agradecer? A moça da recepção do prédio, né? Então, é muito bacana, né? muito Você legal. vê esse tipo Agora, de você coisa. falou esse negócio, eu tenho um contrato aqui assinado, você sabe que nós temos lógico, que toda uma questão de ética Sim, também claro. interna, né?
Então, todo um processo que foi até vir realmente a vacina e tudo mais. Então, a gente sabia de muitas coisas, mas muitas coisas a gente não podia falar E nem essa com as pessoas, agonia? nem com as pessoas Como da que é lidar família. com essa agonia? Então, difícil, assim, né? às vezes... Então, você imagina, você tá trancado dentro da tua casa, porque tava não só eu, todo mundo trancado, e eu não tinha com quem compartilhar, porque de Você certa entrava no forma eu não chuveiro e podia ficava assim, fazer. então, vamos É. conversar, chuveiro, então. Não, eu tô- nessa hora a gente tem os amigos, É entendeu? isso, exato. Faz uma sessão de Nessas horas terapia tem os interna. Mas não amigos. dá medo, dá até um Quando celular, porque isso apertava, aqui grava a nossa vida, não Então, dá medo. Mas quando apertava, a gente entrava lá, chamava da câmera, tinha horas que a gente precisava, vamos Eu falar imagino. com outra. Porque não é fácil. Não é você, porque, e volto, né? É uma questão de ética mesmo. Eu acho Sim. que isso é uma das coisas que a gente mais Você tá aprende. mexendo com o mundo, né? sabe? Então, assim, minha família mesmo falava. Então, às vezes, as pessoas falavam, mas e aí? Eu falei assim, cara, desculpa, não tenho o que falar. Quando sei. for o momento adequado, Vamos a falar. gente vai falar. Mas eu entendeu? acho que vocês tiveram uma grande responsabilidade. Agora, olhando para o outro lado, né? É muito gratificante a gente observar a marca, tá? Agora vamos tirar todo esse lado, né, de salvar vidas e tudo mais. Mas a marca sendo reconhecida por um grande produto, um grande lançamento que veio na hora certa e tudo mais. Porém, né, a gente tem um outro lado da moeda que, como vocês disseram, né, agora a Pfizer pode colocar na geladeira tal, e tudo mais, porque começa a conectar muito a esse produto específico, que no caso é a vacina. Como que vocês estão olhando essa relação de marca, de branding hoje mesmo, assim, em relação a posicionamento? Como que vocês se posicionam essa visão de marca, Cris? Eu acho que é positivo. Na verdade, a nossa percepção é de que é uma coisa positiva. É usar isso... É usar isso para ser a porta de entrada para você falar das outras coisas que tem por aí. Então, acho que é um orgulho para a gente ser reconhecido como isso. Acho que realmente é o medicamento, né? Ou é a vacina que transformou a vida da companhia e da humanidade, né? Uma das... Né, outras vacinas também ajudaram nesse processo, claro, mas saber que a gente... É uma mudança de marca, né? gente, assim, olha, a gente estava olhando os números, né, do relatório anual. 1 em cada 6 pessoas no mundo usou um produto, uma vacina da Pfizer. Nossa, isso é Né? muito É um número, surreal. assim, incrível, né? Então, é motivo de orgulho. O que a gente tem que fazer é usar esse caminho para falar de outras coisas, né? Então, para falar hoje da cobertura vacinal para outras vacinas que caiu muito no Brasil, falar da questão de oncologia e do diagnóstico que caiu muito na pandemia, né? Falar de doenças raras. Então, não acho que é um problema. Não, é uma porta de entrada. Vamos usar isso para poder falar de outras coisas. Isso legitima a gente, né? Traz credibilidade para eu poder falar de outros temas que impactam. Isso é maravilhoso o que você falou. Geralmente a indústria era muito travada. Eu acho que a pandemia ela deu essa liberdade da gente falar de doenças e falar da indústria farmacêutica com mais liberdade. Como que foi essa mudança de mindset? Como que foi a mudança, literalmente, de sair de uma indústria e começar a trabalhar uma marca e trabalhar a doença de forma diferente ali, sabe? Como que tá sendo essa mudança? Você sabe, Ana, eu vou comentar um pouquinho, depois vou falar para o Vá comentar também, porque a gente tem aí muitos anos de trabalho junto, e acho que tem umas histórias bem interessantes nesse sentido. Mas eu acho que a Pfizer, ela sempre teve um papel de liderança nessa questão da comunicação. Isso é verdade. Né? E acho que a Pílula Azul, ela nos obrigou a fazer isso, né? Era uma, né, o que a gente estava falando, era uma mudança de comportamento, era uma questão cultural. Então a gente teve que falar sobre aquilo, né? Porque também naquela época já começaram fake news, né? Fake news não é de hoje, Não, né? não. Naquela época já existia e tal. Então a gente precisava trazer um pouco o que era aquilo. E a gente trouxe esse aprendizado para outras áreas, né? E aí depois eu vou deixar lá falar um pouquinho do que a gente fez na área de cardiologia, falar da questão, por exemplo, de doenças cardíacas em mulheres. Então a gente tem uma crescente e um trabalho muito proativo. Mas claro que no meio de outros tantos temas, né? Às vezes, a gente falou, às vezes a saúde não tinha o destaque que ela merece. Sim, de fato. Né? Então a gente estava ali sempre brigando para falar no meio da Às vezes a gente lança um carro, vira mais importante do que lançar um produto, sabe? Exato. Então, eu acho que o que aconteceu na pandemia de diferente, claro, a proporção do tema, né, que trouxe um impacto. Você olhar na TV e ver São Paulo parado, você vê ali o Louvre sem ninguém, você vê Nova York sem ninguém na rua. Foi uma coisa que a gente nunca imaginou viver, né? Então, acho que traz um impacto gigante. E eu acho que aí, pra gente também de diferente, foi explicar esse processo, né? Acho que a gente teve a chance de explicar um processo que a gente sempre quis explicar, mas ninguém queria ouvir. Né? Então, como é que faz um medicamento? O que é um estudo clínico? Quanto tempo leva? Por que eu faço fase 1, 2 e 3? Como que é o registro? Como é que é a produção?
Mas tava todo mundo tão ansioso para ver como é que a gente vai sair disso, eu preciso de uma vacina para sair disso, que a gente conseguiu falar disso. A gente conseguiu ver o Bonner falando todo dia lá o que é. Está Qual na o fase processo 1. tava, né? Como que Exatamente. estava sendo a pesquisa, como que era o acompanhamento. E aí a gente teve que ser mais didático. Acho que isso foi o diferencial, ser mais didático. Falar real time, né? Então, se hoje Mas foi aconteceu legal isso... que vocês se reinventaram também na forma de falar, Totalmente. né? Contar a história, né? Totalmente, Porque, totalmente. e eu diria assim, ainda hoje, se você for, ainda vai ter pessoas que não vão entender muito bem direito como é que, foi que isso aconteceu. Se você for analisar, embora você tenha tido tudo isso, né? É o que eu costumo dizer. Eu peguei e falei assim, o que aconteceu é que simplesmente a gente acabou fazendo várias coisas que eram... hoje eu coloco... Não é uma questão de construir uma casa, né? Tipo assim, você constrói uma casa, depois você coloca o telhado, né? Então, não é que a gente construiu o telhado sem ter a parede construída direitinho, mas se eu tinha um cômodo já pronto, eu já posso começar a colocar o piso sem necessariamente... Então, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu costumo dizer foi isso, que a gente, sem saber se ia ter a vacina, a gente já começou a construir uma fábrica.